Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, tudo ok. Vamos dar início então à Sociologia 4. Como eu disse na aula anterior, que era a aula de introdução, a Sociologia 4 ela vai tratar especificamente de um tema único, que vão ter subtemas, mas o tema central é o consumo e o consumismo. E como o consumo se converte em consumismo, como é que a gente chega numa sociedade do consumismo, ou numa sociedade do consumo, ou numa sociedade do consumo exagerado, e como esse consumismo, ou essa vida consumista, que advém do capitalismo global, como é que ela vai ter uma influência sobre a nossa vida, sobre os nossos comportamentos, sobre o nosso dia a dia, e inclusive no sentido mais sério, como é que isso vai afetar as nossas próprias relações cotidianas, como as relações de amor, como as relações de afetividade, como as relações de amizade. Uma pergunta que a gente pode se fazer nessa unidade é de que forma que a gente pode entender o consumismo no nosso dia a dia. Para além de ir lá usar o cartão, usar o dinheiro e comprar, exagerando na compra, como é que isso afeta a nossa vida de uma forma não objetiva, não direta, indiretamente subjetiva e às vezes quase imperceptível, que se a gente não parar a refletir, nós começaremos a observar que estamos sendo levados a uma conduta capitalista, consumista, sem que isso nos incomode mais, né? Então, e isso é perigoso, certo? Eu acho que eu espero, e um dos objetivos dessa disciplina é que vocês entendam os perigos que o consumismo ou que uma atitude ou ação consumista provoca na gente. Quais as consequências dessa conduta capitalista, dessa postura consumista na nossa vida? Bom, para isso a gente precisa pensar quais são as diferenças então entre o consumo e o consumismo, entre um consumidor e consumista. Então eu gostaria de iniciar lhes fazendo essa pergunta. E aí vocês vão observar uma imagem, são duas imagens. E aí, a pergunta que eu gostaria que vocês se fizessem enquanto vocês observam essa imagem que está na tela é: você é consumidor ou você é consumista? Você, faça uma autorreflexão. E o que você acha que se aproxima mais da ideia de consumidor e da ideia de consumista em relação às duas imagens que vocês viram ou estão vendo? Então, há duas imagens sobre lugares diferentes onde a gente vai fazer uma mesma coisa, compra, mas um é o lugar do consumo e o outro é o lugar do consumismo. Qual que é o lugar do consumo e qual é o lugar do consumismo? E por que um é o lugar do consumo e por que o outro é o lugar do consumismo? O que vocês estão vendo é uma feira, né, um feirão, uma feira central, onde se vende legumes, verduras, frutas, enfim, alimentos para básicos, temperos, etc., peixes, frangos. E o outro é o um shopping center, que é o centro das compras, se a gente traduzir literalmente. E aí eu estou pedindo para que vocês relacionem essas duas ideias, essas duas imagens. Qual é a ideia que se aproxima de consumismo e qual é a ideia que se aproxima de consumidor? E por que você relacionou isso? Bom, se você não conseguiu relacionar, ou talvez você possa ter relacionado errado, preste atenção que à frente eu vou voltar e responder essa questão da imagem. Vista essa imagem, né, e feita a pergunta que eu fiz a vocês, você é consumidor ou você é consumista? Então, às vezes você não conseguiu responder ainda. Então, professor, qual a diferença? O que é um consumidor e o que é um consumista? Mas o que é ser consumidor? Consumidor é quem pratica o consumo. Grande novidade, Guilherme. Consumidor é quem pratica o consumo. Mas o que é consumo? Consumo é o ato de comprar produtos ou serviços visando a necessidade real, ou seja, apenas para suprir as necessidades da sobrevivência, isso é ser consumidor. Então, o consumidor é aquele que compra produtos ou serviços que visam necessidades reais, ou seja, são aquelas que têm como função primeira a sua sobrevivência. Então, quando o sujeito compra alimentos, por exemplo, ele está vivendo uma necessidade real. Quando ele compra uma fruta, arroz, feijão, nem todo tipo de alimento,
Há alimentos que podem ser, na verdade, a gente vai ver, produções de falsas necessidades. Então, por exemplo, quando você está em casa, assim, tá esse calor horrível que a gente teve esses dias, né? Calor de 40 graus, 43 graus, 44 graus, você suando. Aí muitas vezes no calor lhe vem aquela vontade, né? Aquela necessidade. Nossa, que vontade de tomar uma Coca-Cola geladinha, para matar essa sede, esse calor. Bom, se você já sentiu essa vontade, como eu e como muitas pessoas, você já foi convencido alguma vez pela indústria do consumo ou pela indústria consumista sobre uma falsa necessidade, né? Esse desejo de comprar ou adquirir a Coca-Cola para matar a sede. Primeiro que a Coca-Cola não vai te matar a sede porque ela tem sódio pra cacete, enfim, uma outra série de questões, né? Se você quer matar a sede, você toma água de coco, outras coisas vão te ajudar a matar a sede, mas sede geralmente você mata com água, não com Coca-Cola. Percebe? Então, essa necessidade não é uma necessidade real. Então, veja, consumir, comprar produtos ou bens que sejam necessidades reais. Então, é necessário perguntar o que é real e o que não é real. O que são falsas necessidades, o que são produções falsas da realidade. Bom, dito isso, a gente pode fazer a outra pergunta. O que é ser consumista? Então, se ser consumidor e comprar serviços ou bens que visam as necessidades reais, ser consumista é o quê? Consumista é quem pratica o consumismo. Professor, de novo, né? Então, consumidor é quem pratica o consumo, consumista é quem pratica o consumismo. Mas o que é consumismo? Consumismo é o ato de comprar produtos ou bens de serviço de forma compulsiva, sem necessidade e consciência. Então, veja, não há necessidade real. O consumidor é aquele que compra serviços ou bens através de uma necessidade real. O consumista é aquele que compra compulsivamente, não é necessário, e ele faz isso sem consciência. Percebe como é grave? Então é aquela ideia. Então, eu comprei Coca porque eu estava com sede, a Coca matou minha sede. Não, a Coca não matou sua sede. Você fez isso de forma compulsiva, sem necessidade, sem consciência. Você não pensou realmente sobre a necessidade quando você fez essa compra da Coca-Cola. A Coca-Cola nunca vai ser necessária. Ela foi inventada em determinado período histórico. Então, fase da humanidade, conviveram bem sem a Coca-Cola. O que a gente não vive sem é a água. A água é necessidade básica, real. Então, sem ela, a gente não sobrevive. E esse processo do consumismo, ele provoca um problema, né? Uma doença. O consumismo acaba se tornando uma patologia social. O que é uma patologia social? Uma doença social que se desenvolve em sociedades. Então, o consumismo é uma doença moderna. Não tinha consumismo na antiguidade, não tinha consumismo na Idade Antiga, não tinha na Idade Média. O consumismo ele advém de uma postura moderna e de uma sociedade que economicamente e politicamente se organiza naquilo que a gente conhece como capitalismo, que a gente viu no bloco anterior, né, na Sociologia 3, com o Marx, com o trabalho, com as relações de trabalho capitalista. Então, o capitalismo provoca a postura e a possibilidade de existir a sociedade consumista e esse consumista, esse sujeito consumista. Então, não tinha consumista na Idade Média e não tinha consumista na Idade Antiga, tal qual a gente diz do consumismo na modernidade. O shopping center era o templo do consumo. Se a gente pudesse, vamos fazer uma metáfora, se a gente pudesse dizer que o capitalismo era uma religião, né? A religião do Deus dinheiro, né? Se o capitalismo fosse uma religião, o Deus do capitalismo seria o dinheiro, e o templo do capitalismo, né? Onde se professa a fé capitalismo, o templo do consumismo seria o shopping center. Pronto. Entendeu? Portanto, a imagem do shopping center é uma imagem que se relaciona ao consumismo, ao consumista. Então, se você prefere o shopping center a uma feira, né? A feira é o lugar que se relaciona ao consumidor, aquele feirão central. O que tem ali? Tem legumes, tem frutas, tem verduras, tem peixe, tem temperos, coisas necessárias à vida. E no shopping center tem o quê? Tem tênis, tênis não, mas tem marcas caras, a maior parte daquilo que se vende em um shopping center é supérfluo, não é necessário à vida. A maior parte daquilo que se vende num mercadão central ou numa feira é necessário. Então, quando você está na feira, você está fazendo consumo. Quando você está indo no shopping, na maior parte das vezes você está sendo consumista. Que numa sociedade que preza o consumismo, isso gera uma série de problemas. Então, se torna uma patologia social, que é o que eu estava dizendo antes, que é uma perturbação emocional, a necessidade de comprar. Isso leva a um endividamento, né, que leva à falta de recursos financeiros. E isso leva a uma indiferença social, isso leva a uma baixa autoestima. Então, numa sociedade que preza
o consumismo, se você não tem poder de consumo, você não é ninguém. O mendigo, o morador de rua, na sociedade do consumo, é ninguém. Por isso que ninguém gosta dele, por isso que ninguém quer ser ele, por isso que ninguém deseja ele. Né? Eu costumo usar o exemplo mais trágico possível para a gente pensar isso. Né? Eu pergunto, por que as pessoas não têm desejo sexual pelo morador de rua? Né? Porque ele não significa nada na escola do capitalismo. O que dá desejo é dinheiro, né? Dinheiro é que dá supostamente, mentira, mas supostamente felicidade, né? Dinheiro dá poder, dinheiro dá as coisas que são desejáveis. Então, dinheiro é desejável dentro da lógica de uma sociedade capitalista e consumista. Então, não é incomum que você deseje dinheiro, não é incomum que você relacione a felicidade ao dinheiro e às aquisições materiais. No entanto, a vida não se resume ao capitalismo, muito menos à humanidade. Ela já teve outros estágios e essa é uma parte da vida capitalista. Né? O capitalismo é um estágio da história da humanidade. No entanto, é uma invenção humana também. Atenção, então, o consumismo, ou o consumista, ele é uma invenção moderna. O consumidor ele existe desde antes, feira já tinha desde a Idade Média, desde a Antiguidade. Você percebe? É algo essencial. As feiras existem nos outros períodos históricos, os shopping centers não. Por quê? Porque não tinha consumismo naquele tempo. Né? Essa não era a postura, essa não era a lógica de funcionamento. O capitalismo traz essa lógica. A da acumulação não tinha, a do consumismo não. Então é uma questão que a gente tem que se fazer, né, para terminar essa primeira aula. E aí na próxima aula eu vou trazer um texto mais denso para a gente pensar, né, uma ideia mais densa que é a sociedade do consumo. Então eu vou encerrar a aula de hoje com essa questão, né? Então, como é que surgiu o consumismo? Então, você está falando que não existiu na antiguidade, onde é que ele surge, né? Então, a Revolução Industrial, ela acelera e acaba diversificando a produção. Então, deixamos a manufatura e passamos para a maquinofatura, algo que vocês veem na história, na geografia, certas revoluções industrial. E aí a gente passa a desenvolver uma economia mais liberal, baseada no marketing, na propaganda, que é geradora do consumismo insano de produtos industrializados, que é aquilo que a gente chama de sociedade do consumo. Então, é a revolução industrial, a revolução capitalista e o desenvolvimento das próprias fases do capitalismo que vão embocar, né, quando a gente desenvolve o capitalismo liberal e começa a desenvolver essa ideia do marketing, da propaganda e da sociedade global, que o capitalismo então vai se aprofundar para esse momento do capitalismo consumista. Então, o capitalismo global é o capitalismo consumista, né? A internet aprofunda isso, a globalização aprofunda isso, né? A economia liberal aprofunda isso, aí surgem os cursos de marketing, propaganda, publicidade, as propagandas vão mudando com o tempo, elas vão aprimorando. Então, à frente a gente vai ver, após essa aula inicial, a gente vai estudar uma aula sobre as propagandas, vamos ver propagandas antigas, vamos pensar como elas mudaram para as propagandas modernas e estudar um pouco sobre isso. Então, a nossa primeira aula é essa. Pensamos um pouco, então, os dois termos essenciais, o que é consumo e o que é consumismo. Então, o consumo se relaciona ao consumidor, o consumidor é aquele que pratica o consumo é o ato de comprar bens ou serviços necessários. E a ideia de necessidade tem que estar ligado, esse necessário, à sobrevivência, à vida, à primeira instância. E o consumista é aquele que compra atos ou serviços e bens que não são necessários de forma compulsiva e sem consciência, que é o que acontece de forma acelerada na sociedade do consumo e do consumismo. Eu vou deixar um texto para vocês lerem e deixei também, além dessa videoaula, um vídeo para vocês assistirem. E eu vou começar a próxima aula do Sociedade do Consumo refletindo sobre esse vídeo que chama I'll Be Too Young, né? Queremos ser sempre jovens. Vai falando dessa mudança das gerações até chegar à geração do consumismo, que é a geração de vocês. É um videozinho bem legal e curto. E aí eu vou partir dele na próxima aula. Então vocês assistam ele e leiam o texto e vejam essa videoaula. É isso, até semana que vem.